Olá, meus irmãos. Nesse momento, damos início a mais um encontro do Grupo Espírita Francisco de Assis e teremos conosco hoje a nossa irmã Isaura Hart, da União Municipal Espírita de Petrópolis, que vai falar para todos nós sobre o tema A Coragem da Fé. Tema muito oportuno para esses dias por que passamos. Que possamos todos desfrutar esses momentos, envolvidos em vibrações de paz, procurando refletir sobre tudo aquilo que nos for falado, contribuindo também com a espiritualidade amiga, que certamente aproveita esses nossos encontros para atender os nossos irmãos de caminhada que passam por tantas dores na presente época por que passa a humanidade. Escolhemos para iniciar a nossa reunião uma página do livro Vinha de Luz, que se intitula Fé. Vinha de Luz, livro ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos a ela então. Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições doutras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Palavras de Jesus, anotadas no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Vamos então, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, buscando a amorosa figura de Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, e dizer assim: Pai amado,
Neste momento, voltamos a Ti os nossos corações e os nossos pensamentos, pedindo-te, Pai, que possas derramar sobre nós as Tuas bênçãos, fortalecendo a nossa fé para que venhamos a viver os tempos de hoje de forma equilibrada, alimentando viva em nossos corações a chama da esperança, entendendo, Pai, que tudo o que nos acontece está de conformidade com as Tuas leis. Que possamos meditar sobre as palavras que nos serão trazidas, extraindo delas o que de melhor trouxerem como contribuição para que venhamos a pôr em prática no nosso dia a dia. Permita, Pai, que esse encontro possa ser proveitoso para todos nós, que possamos nessa hora em que nos unimos em prece, em que nos unimos para partilhar a boa mensagem, que possamos, Senhor, oferecer à espiritualidade amiga condições de atender os nossos irmãos de caminhada que passam por tantas dores, por tantas dificuldades. Obrigada por tudo que temos recebido de amparo, do Teu amor que verte incessantemente em nossa direção. Que possamos, Senhor, alimentar essa paz que ora nos invade, compartilhando com todos os nossos irmãos que dela necessitarem nesse momento. Mais uma vez, Senhor, muito obrigada por tudo. E que possamos então iniciar esse nosso encontro. Que assim seja. Na trajetória do cristianismo, nós tomamos conhecimento, através dos estudos, de inúmeras criaturas que, completamente envolvidas com a tarefa do Cristo aqui na Terra, entendendo perfeitamente o objetivo que aquele espírito tão iluminado tinha ao vir para a Terra, numa vinda até de um esforço enorme, porque um espírito daquela envergadura voltar a um corpo físico e estar novamente entre nós, foi um esforço muito grande que essa criatura fez, que esse espírito fez. Por isso nós vemos lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 625, quando Kardec fez aos espíritos a pergunta: qual o espírito mais perfeito de que se tem notícia, que tenha chegado, que tenha vindo à Terra? E a resposta mais curta que nós temos no Livro dos Espíritos: Jesus. Então, esse Jesus chegou e envolveu as criaturas que já estavam numa faixa evolutiva, vibratória, propícia para entrar naquele movimento, para entrar naquela vibração do Cristo. E foi aí que, certo dia, os discípulos estavam em torno de Jesus e encontraram então Jesus sendo molestado por algumas crianças, molestado entre aspas. As crianças chegaram, se aproximaram, e os apóstolos se apressaram em retirar as crianças daquele ambiente, e Jesus disse: não as toqueis, vamos permitir que as crianças fiquem entre nós. Vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E tocou em um dos meninos neste momento. O tempo passou e nós vamos ver esse menino
que se chamava Aníbal, filho de Silas, por isso ele é conhecido como Aníbal de Silas, sendo mencionado no livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, através do espírito Camilo Cândido Botelho. Então, nós vamos observar que, em determinado, lá no capítulo 16 deste livro, nós vamos ver, o título desse capítulo é A Mansão da Esperança, nós vamos ver o nosso irmão Camilo Cândido Botelho mencionando essa história e dizendo que este menino, que foi tocado por Jesus e que estava em meio àquele grupo que se aproximou e que os apóstolos não queriam que ficasse ali, que Jesus deu aquele célebre ensinamento que até hoje nós temos em nossa memória e no nosso coração: vinde a mim os pequeninos, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós vamos ver esse Aníbal sendo mencionado, que depois desse dia, esse menino passou a seguir as pregações de Jesus. E impressionado, embora fosse criança, impressionado com as maravilhas dos ensinamentos, ele atentamente ouvia. E o tempo foi passando e ele se tornou um dos seguidores de Jesus aqui na Terra. Houve a crucificação, Jesus partiu e ele continuou aqui na Terra falando sobre Jesus, ensinando sobre Jesus, e inclusive ele relata que naqueles momentos maravilhosos, prodigiosos, em que ele se encontrava no grupo enorme de criaturas que ali ficavam atentas, ouvindo os ensinamentos do Cristo, ele ali percebia que havia quadros eram formados e as criaturas ficavam ali horas e horas sem se alimentarem, sem se darem conta do tempo que passava, porque aquelas que entravam naquela faixa do Cristo, vibratória do Cristo, podiam vislumbrar os quadros dos ensinamentos que Jesus passava. É como se naquela época já tivesse um grande PowerPoint onde o orador fosse falando e as imagens fossem se sucedendo. Mas ele também relata que algumas pessoas não conseguiam vislumbrar essas belezas dos ensinamentos. Ele relata que essas outras criaturas não conseguiam ter as vidências que a grande maioria tinha, porque estavam ali como meros espectadores, não como pessoas interessadas em receber o ensinamento, em realmente aprender com Jesus e se transformar com aqueles ensinamentos. E ele conta que passou muito tempo se dedicando às crianças, porque trabalhava passando as mensagens de Jesus com as crianças. E foi aí que, certa feita, chegando a Roma, ele foi preso por Nero. E Nero, em uma das loucuras de uma noite de orgia, de festança em seu palácio, ele resolveu fazer uma iluminação com tochas humanas. Aníbal já tinha 37 anos nessa ocasião e ele conta no livro Memórias de um Suicida, através da dona Ivone, Camilo relata que ele se sentiu honrado em ser uma das tochas vivas que ali queimou, ardeu para iluminar aquele jardim como cristão, porque era moda naquela época
as pessoas gostavam, era chique perseguir os cristãos, era chique falar mal dos cristãos. Então, ele foi pego, preso e sacrificado. Terminando aquele sacrifício, quem o estava esperando no plano espiritual? O próprio Cristo, como a tantos outros que ali estavam. Uma fé muito corajosa. É uma coragem imensa dessa fé. E é exatamente o capítulo que nós estamos tratando hoje aqui, é o capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 13, 14, 15 e 16. O capítulo 24 é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E esses itens mencionados são os itens que falam sobre a coragem da fé. E nós estamos relatando a coragem da fé do Aníbal. E esse Aníbal retornou várias vezes à terra, na figura de sacerdotes católicos, mais tarde, na figura de educador, porque ele era muito voltado às crianças, como nós dissemos. E nos relata o espírito Camilo que, inclusive, a fisionomia dele, perispiritual, era de um jovem. Ele sempre conservava a fisionomia de jovem, de adolescente, de tanta energia que ele havia depositado na tarefa de trabalhar com jovens e adolescentes no processo de evangelização. Mas sempre à custa de sacrifício, sempre demonstrando a grande coragem da fé que ele possuía, e que esse espírito chegou ao ponto de trabalhar tanto, se imolar tantas vezes por amor a Jesus, ser perseguido por tantas e tantas vezes por amor ao Cristo, que ele, em dado momento, foi chamado pelo próprio Cristo. E nesse convite, ele se surpreendeu. Como que o Cristo veio me chamar para me oferecer uma tarefa? E então foi quando Jesus diz que o estava convidando para que ele fosse trabalhar com a Mãe Santíssima. Com a Mãe Santíssima na Mansão da Esperança, onde ela atendia a tantos necessitados da alma que chegavam em profundo sofrimento no espaço, e que ele iria trabalhar na parte educacional da Mansão da Esperança. Como professor que sempre foi, iria continuar a tarefa dele, do magistério sublime, junto a Maria Santíssima. Um espírito que teve a coragem da fé, um espírito que não se omitiu no momento mais crucial da sua vida, que foi exatamente se transformar em tocha humana no Palácio de Nero. Esse foi o principal, porque naquele momento, ao invés de estar triste, de se desesperar e de chorar, ele se sentiu honrado com aquele sacrifício. Como os grandes cristãos, nós sabemos, através dos romances de Emmanuel e tantos outros, a própria história nos relata, a história do cristianismo nos relata dos imensos sacrifícios que os cristãos passavam cantando louvores, dando hosanas ao Pai, porque se sentiam honrados por estarem sendo imolados pela causa do Cristo. Aí nós vamos encontrar ainda também no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, através do Francisco Cândido Xavier, mas ditado por Humberto de Campos, nós vamos ver que a nossa irmã querida Joana de Cusa,
aquela lição exemplar que nós temos no livro Boa Nova, uma lição maravilhosa, onde ela, que era uma mulher importante da sociedade, porque o seu marido ocupava um belo cargo em Cafarnaum, ela era muito infeliz porque ela não conseguia trazer o marido para os ensinamentos do Cristo, não conseguia fazer com que o marido entendesse as belezas das lições do Cristo a quem ela seguia. E então nós vamos ver Joana, certa feita, lá na casa de Pedro, procurando por Cristo. E lá ela se desabafa. Ela diz: Mestre, eu gostaria tanto de seguir-te, de estar contigo, mas eu tenho tantos obstáculos. E ela se sentia muito oprimida por não poder se entregar à obra do Cristo. E Jesus então faz o grande alerta: o seu papel agora é no lar. Você precisa estar junto ao seu marido, da forma como ele é, junto à sua família, cumpra com o seu papel no lar. E então, ela, entendendo a grande lição, retorna ao lar. Retorna e continua a sua tarefa, até que as coisas vão mudando e, em dado momento, muitas coisas ruins aconteceram na vida daquele esposo e ele termina por desencarnar. E ao desencarnar, naquela época, uma mulher viúva sem recursos, sem direitos, os direitos que muitas de nós temos hoje, elas não possuíam, e se encontrava apenas com o seu filho. Uma mulher da sociedade foi até trabalhar em casas das suas antigas amigas, foi cuidar dos filhos alheios e, certa feita, também foi presa. Presa como cristã que era. Foi levada ao sacrifício. E os deboches dos soldados e a angústia que ela passava, porque a maior bênção que ela tinha na vida, o maior tesouro que ela possuía era o seu filho, já um jovem. E os soldados o amarraram, o sacrificaram e queriam que ela, diante da penúria imposta ao filho, ela abdicasse do direito de ser cristã e abrisse mão daquele martírio, mas se aceitando como inimiga do Cristo. E o que faz ela? Quando o filho grita: mãe, por favor, mãe, abjura, por favor, mãe, não permita que isso aconteça comigo. E ela se mantém firme, sofrendo. O sofrimento que foi imposto a ela foi um sofrimento grande demais, porque era o sofrimento para o corpo dela e para a alma, sofrimento profundo. E mesmo assim, ela se manteve firme, dizendo: meu filho, Jesus é o grande mestre. Tudo isso aqui é passageiro. Nós precisamos servir a Jesus, dar o exemplo do que aprendemos. E então, chegou um momento em que ela foi incendiada viva também. E enquanto as labaredas lambiam o seu corpo, ela já estava se desprendendo em espírito e se encontrando com o Mestre. E agora, há anos atrás, nós ouvimos falar que aquele filho, nós ouvimos através de um orador espírita de respeito, falar que aquele filho a quem ela permitiu que se sacrificasse em nome de Jesus é o primo do Divaldo Pereira Franco, Nilson. E inclusive esse orador disse
que Divaldo relata, às vezes, que o Nilson, um grande trabalhador do bem na Terra, ele, de início, embora fosse espírita, ele sempre tinha assim, uma certa dificuldade com Jesus no início da sua trajetória como espírita ao lado de Divaldo, até que ele pôde vencer. Mas era como se essa dificuldade fosse exatamente porque ele foi martirizado num sofrimento horrível por Jesus. Embora ele não tivesse tanta consciência para se entregar ao martírio, mas foi praticamente para que a mãe pudesse cumprir a sua tarefa junto ao Cristo. E então nós estamos vendo aí Joana de Cusa, que é a nossa querida Joana de Ângeles, também demonstrando uma imensa coragem da fé, uma imensa coragem na sua fé. E aí nós temos inúmeras criaturas que até hoje passam, dando exemplo da coragem da fé. Mas vamos lembrar que lá pelos idos de 1930, nós aqui no Brasil passamos por um período onde as casas espíritas também eram invadidas pela polícia. As casas espíritas foram proibidas, os espíritas não podiam não tinham direito ao culto religioso, ao momento de oração, ao estudo do Evangelho em conjunto, porque a lei da época não permitia, os homens não permitiam. E quantos espíritas também, modernamente, demonstraram a coragem da fé. Nós vamos ver, inclusive, que esse famoso livro de presença que nós temos nos centros espíritas é ainda uma herança dessa época, porque as pessoas chegavam e tinham que assinar o livro de presença. Quem assumisse aquela assinatura, aquele livro poderia ser revistado pela polícia de vez em quando, quem assumisse aquela assinatura era realmente espírita, não tinha medo de ser chamado e ser fichado na polícia, como se dizia antigamente. E aqueles que se negassem a assinar é porque não queriam compromisso, não queriam ter nenhum tipo de vínculo, por temor, porque ainda não se consideravam verdadeiramente espíritas. Na cidade de Petrópolis, nós chegamos a conhecer um senhor que foi presidente do Centro Espírita Amor e Caridade, que fica na Rua Piabanha, é um dos mais antigos da cidade de Petrópolis. Nós conhecemos esse senhor, se chamava Ivo Caxias. Esse senhor, lá quando era jovem, ele levou um tiro na perna, em pleno centro da cidade de Petrópolis, por ser espírita. A polícia teve lá qualquer entrevero com ele e aí ele levou um tiro porque era espírita. E quantos tinham que semanalmente comparecer à delegacia de polícia para prestar contas da sua conduta, dizer onde estavam, e porque eram pessoas tidas como pessoas perigosas. Eram pessoas que tinham a coragem da fé. Nós, os espíritas mais antigos, passamos por momentos muito difíceis na tarefa doutrinária. Eu, particularmente, cheguei a conhecer grande preconceito contra nós espíritas. Pessoas que tinham dificuldade de relacionamento, principalmente os lugares menores, as cidades menores, os espíritas eram conhecidos. E quando entrasse ao centro espírita, quando atravessasse aquela porta, já ficava um pouco mal visto, né? Aquela pessoa já não era mais uma pessoa
muito grata à sociedade. E, em geral, havia, assim, uma pressão para que as pessoas saíssem e não frequentassem mais o centro, deixassem o centro espírita. As pessoas que eram mais íntimas e que pertenciam a outras religiões convidavam as pessoas para que se retirassem. Não, não, isso aí é coisa do diabo, isso aí não é coisa boa, você não merece estar aí. E assim era. Inclusive, muitos casamentos deixaram de se realizar, porque as pessoas não eram, podiam, católico com protestante até poderia, mas um católico com um espírita nunca poderia se casar naquela época, um protestante com um espírita muito menos. Então, havia um preconceito. Na escola, muitas escolas, se a pessoa dissesse que era espírita, as crianças não eram aceitas. E nós passamos por isso. Mas as pessoas que realmente tinham fé e certeza de que aquela era a grande verdade que queriam abraçar, permaneciam. Apesar de qualquer preconceito, de zombaria, né? Na escola, uma escola grande, às vezes tinha uma criança que era espírita, tinha 2 crianças no meio de 1000 crianças, porque eram poucos os espíritas, os centros espíritas não viviam cheios, não tinha... ser espírita não dava status como dá hoje em dia, né? Os espíritas não eram procurados, pelo contrário, os espíritas eram escorraçados, mas tinham a coragem da fé, tinham a certeza do que queriam e sabiam que aquilo era importante para eles, sabiam o quanto era importante ser espírita, o quanto aquilo fazia bem à sua alma, e que quer o vento soprasse para cá, quer o vento soprasse para lá, não fazia mal, não faria mal. O importante é que a criatura estava ali, numa dedicação integral, sabendo o que queria e estudando uma ideia nova. E, em geral, as ideias novas, elas são todas muito mal vistas de início. As criaturas não aceitam, não sabem definir bem uma ideia nova, não sabem separar bem uma ideia nova de uma das ideias comuns e corriqueiras. E então as pessoas eram convidadas muitas vezes para debate em público, os espíritas, porque vamos fazer um debate em público com você, já que você insiste em ser espírita, vamos desmascarar essa doutrina. E muitas pessoas receavam, realmente tinham medo de não serem aceitas. Quantas pessoas, por defenderem um casamento ou por defenderem um emprego, largaram, não é, o movimento espírita, porque era a situação da época. Mais tarde, as pessoas retornavam, e às vezes retornavam sofridas, desgastadas, não é? Porque viam que não havia motivo para aquela cisão. É uma forma, não uma forma de ter coragem da fé, como era antigamente, como foi a forma de Paulo, não é? Que era um homem, um doutor da lei, um homem importante, um homem conhecido, e que era perseguidor dos cristãos, mas que em dado momento, quando aquele quadro se abre diante da sua visão, e que Jesus faz o grande convite a ele, e que ele cai do cavalo do seu orgulho, do cavalo da sua ignorância com relação ao cristianismo, e transforma a sua vida, e passa por sofrimentos tenebrosos, por uma dedicação imensa, por sofrimentos horríveis,
por ter coragem da fé. Da mesma forma como disse Estevão, no momento crucial da sua desencarnação, falando com a sua irmã, que na época era noiva de Paulo, ele disse, com a mesma força, com a mesma vontade que ele defendeu Moisés, ele um dia vai defender Jesus. E Estevão estava profetizando o que viria, e assim foi. Com aquela mesma força, com aquele mesmo ímpeto, ele defendeu Jesus. E aí nós vamos observar Paulo passando por bastonadas, pedradas, chicotadas, prisões, dentro da prisão, aquelas prisões horríveis, imundas, piores do que as atuais, eram pedras, eram subterrâneas. Paulo ficava ali 2, 3 anos preso. E ali ele escrevia muitas epístolas, ele escreveu dentro das prisões, e epístolas maravilhosas, falando de amor, falando de paz, falando de um futuro. E aí a gente fica vendo a coragem da fé deste homem, porque ele, apesar de estar num grande sofrimento moral, físico, espiritual, ele transcendia, ele conseguia sair daquela situação de uma maneira tão nobre, tão maravilhosa, que hoje, quando nós lemos as epístolas, dificilmente a gente pode acreditar que foi escrita em um local tão sombrio e tão aterrador, porque ele estava num enlevo com Jesus naquele momento. A certeza do encontro com o Mestre e daquilo que ele fazia era tão grande que ele não duvidava. Então, assim como Paulo, todos os outros discípulos de Jesus, exceto João, que morreu de morte natural, todos sofreram, todos tiveram seu momento de testemunho. Mas muitos anônimos foram comidos pelos leões. Quantos anônimos que nós não conhecemos, nunca soubemos os seus nomes, mas que foram também sacrificados em nome do amor. Aquelas criaturas que ficavam nas prisões e cantando, como no livro Boa Nova também conta aquele momento que Maria saiu do corpo, que Maria foi em busca do seu filho amado. Antes ela pediu para passar pelas prisões onde estavam os cristãos. E lá, encontrando uma jovem, ela pediu, canta minha filha, canta. E a jovem lá dentro da prisão começou a cantar, inundada pelo amor e pela vibração de Maria Santíssima, que a estava visitando. Então, meus irmãos, são as criaturas que cantavam, entravam nas arenas cantando. Hoje nós não temos mais essas arenas, nós não temos os leões que famintos que vêm nos devorar, nós não temos mais a polícia batendo na nossa porta, nós não temos as casas espíritas sendo fechadas pela lei, pela polícia, por uma imposição do governo, nós não temos. Mas nós temos outro tipo de sacrifício, nós temos outro tipo de demonstração da coragem da nossa fé. E talvez não seja um tipo fácil também de se testemunhar. É um tipo de coragem da fé que nós precisamos testemunhar a cada momento, a todo instante, porque a luta já não é com o leão que está fora, a luta é com o leão que está dentro de nós. Nós somos os trabalhadores da última hora
e não temos muito tempo mais a perder. E então, vendo o Evangelho, no item 13, o capítulo 24, o item 13, diz assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. E ainda esse aí é do Evangelho de Mateus. Aí vem do Evangelho de Lucas. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. E aí, quando Jesus fala o Filho do Homem, nós sabemos que ele estava querendo demonstrar a sua natureza humana, não é? Mas o Filho do Homem também queria dizer o Messias, porque Jesus fazia muita questão de cumprir a lei. A lei, ele sempre dizia, eu não vim para exterminar, para acabar com a lei, eu vim para cumpri-la, a lei de Moisés. Ele veio para cumprir a lei, porque os profetas se referiam ao Messias muitas vezes como Filho do Homem. E ele precisava se autodenominar Filho do Homem para mostrar que ele era o Messias e que ele estava na condição humana, não é? Como Filho do Homem, que nasceu na Terra com um corpo humano, a sua condição humana. E aí nós estamos vendo aqui ele dizendo que aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, isto é, aquele que me testemunhar diante dos homens. E é isso que agora, aí está o nosso leão. É exatamente o momento do nosso testemunho diante dos homens atualmente. Às vezes, até mesmo diante dos nossos companheiros de jornada espírita, que não conseguem ver a doutrina espírita pelo ângulo que nós vemos. Como o cristianismo redivivo vê a doutrina espírita, ou a casa espírita, vamos nos referir à casa espírita, como um local onde a sua solidão é diminuída, porque lá ela encontra com os amigos, ali há pessoas agradáveis, então eu vou lá semanalmente para me reencontrar com as pessoas. Eu vou lá porque lá eu aprendo coisas boas, mas sem entender o valor e a grande responsabilidade que cada um tem ao tomar conhecimento desta filosofia, desta doutrina. Porque aí, depois de conhecermos, de termos uma semana de espiritismo, como diz André Luiz, a situação muda para nós. A responsabilidade é muito grande e nós não podemos brincar de sermos espíritas. Não dá para a gente sair para o play para brincar de espiritismo. O espiritismo é coisa séria. Ali nós somos convidados para testemunhar, para reconhecer Jesus diante dos homens. Embora os homens estejam equivocados com pensamentos, a maioria, vamos dizer, mas todo mundo pensa assim. Se eu reconheço que a verdade espírita não me leva para este caminho, que os princípios espíritas não podem me levar por um caminho onde a maioria vá, mas não faz mal, eu vou reconhecer Jesus diante dos homens e vou tomar o caminho mais apropriado. Então, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Isto é, Jesus também irá reconhecer. E esse reconhecimento vem através de uma energia, de uma força que a pessoa que faz esse sacrifício, porque se torna um sacrifício diante da sociedade, essa energia
se chama mérito. A pessoa adquire méritos e esses méritos ninguém tira. São aquisições. Os méritos estão acoplados, imantados ao perispírito de cada um que dê esse grande testemunho de confessar o Cristo diante da sociedade, de não ter medo, muitas vezes, de ser diferente. Eu sou diferente. Eu sou diferente porque eu aprendo uma doutrina que não me permite que o meu pensamento divague até a esses locais onde a maioria consegue chegar. Então, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele. Então, a coragem de opinião, né? E essa coragem de opinião é muito importante. Se eu tenho o conhecimento e eu tenho essa força, esse conhecimento me deu essa força interior, a minha opinião precisa ser corajosa para demonstrar que esse conhecimento me transformou, me fez diferente, me faz agir diferente, ter uma postura diferente, porque eu tenho a coragem da minha fé. Eu demonstro essa coragem onde quer que eu esteja. Obrigada, meus irmãos, pela atenção, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada e feliz. E vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, obrigada, Mestre, por esses momentos que aqui passamos, falando sobre os teus conhecimentos, as tuas lições. Obrigada, Jesus, por termos tido esta oportunidade. Rogamos por esses irmãos que formam o Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa, de Niterói. Que esses irmãos sejam amparados, abençoados nas suas tarefas. Que esta casa seja envolvida pelo teu amor, Senhor. E que todos possam constantemente ter dentro de si a coragem da fé. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Que assim seja, graças a Deus.